Fala pessoal, estamos iniciando mais uma live e você que está nos acompanhando nessa jornada da autoestima, sejam todos bem-vindos. Você que está nos acompanhando pelo replay, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre o medo que muitas vezes bloqueia, impede você atingir os seus objetivos, o medo do julgamento, o medo do que as pessoas vão pensar. Isso tudo acaba atrapalhando a nossa autoestima, não é verdade? Então, eu peço que você compartilhe com 3 amigos seus essa live. Compartilhe o que é bom. E tantas pessoas compartilhando fofocas, aquilo que é ruim, aquilo que não agrega, não é verdade? Então compartilhe o que é bom. Hoje nós iremos falar sobre esses bloqueios que impedem a gente de desenvolver a nossa autoestima. E o medo, você sabe que o medo ele é um paralisante, ele paralisa as pessoas, não é verdade? O medo de você ousar, o medo de você entrar em um novo projeto, o medo de você se expor, de você colocar a sua cara, não é verdade? Hoje em dia nós vivemos a era dos dados, a era da informação. Então, um bom profissional, um profissional do futuro, não é? O futuro que já chegou, através da tecnologia, através da inteligência artificial, cada vez mais um bom profissional ele precisa estar exposto nas redes sociais. Mas não exposto de qualquer jeito. Ah, Luciano, mas eu não quero me expor. Você não precisa expor sua vida particular. Claro, se você quiser, melhor ainda. Porque as pessoas se conectam com pessoas, né? Porque você sabe que hoje a inteligência artificial resolve tudo. Então, gente se conecta com gente. Você vê esses grandes gestores aí, o dono da CIMED, você vê o Elon Musk, você vê o próprio Steve Jobs, né? Vincula-se o dono com a empresa. E às vezes a figura do dono é mais conhecida que a empresa, não é verdade? Então veja a importância de você expor a sua imagem de modo estratégico, de você criar conexão. Pessoas se conectam com pessoas, não é verdade? Pessoas não gostam de se conectar com máquinas. Pessoas se conectam com gente de verdade, de pele, de carne e osso. Ok? Estamos iniciando nossa live para entender como sair do vitimismo. Como sair dessa frequência baixa, do vitimismo. Tem pessoas que reclamam o dia todo, não é verdade? E a pergunta que eu te faço é o seguinte: se eu passar um dia na sua casa, se eu passar uma semana, um mês com você, quem eu vou me tornar no final? Eu vou me tornar uma pessoa melhor ou uma pessoa pior? Eu vou me tornar uma pessoa fuxiqueira, uma pessoa mimizenta, reclamona? Eu vou me tornar uma pessoa com energia baixa? Eu vou me tornar uma pessoa triste, amargurada? Ou vou me tornar uma pessoa alegre, uma pessoa com energia elevada? Eu vou sair melhor do que eu entrei ou vou sair pior do que eu entrei? Se eu passar um mês com você na sua casa, quem eu vou me tornar? É uma pergunta que nós temos que fazer todo dia, não é verdade? Porque as pessoas elas estão vibrando, a maior parte do tempo, no vitimismo. E o vitimismo ele só atrapalha a nossa vida. Quando você reclama da sua vida, da sua situação, quando você reclama do governo, quando você reclama do que está acontecendo à sua volta, você não consegue resolver. Pelo contrário, você só atrai energias ruins. Você só atrapalha porque você está ali no medo, na paralisia. E na reclamação, no vitimismo, a vida não acontece. Não é verdade? Ontem nós falamos na live que pessoas felizes produzem mais. Hoje nós podemos falar o seguinte, que quem está no vitimismo produz menos, reclama mais, enche o saco mais. Não é verdade? Então só de você parar de encher o saco, parar de reclamar da vida, nossa, a sua vida já vai para um outro nível. Ah, Luciano, mas eu não consigo reclamar, porque é muito problema, é porque você não está na minha pele, você não está na minha situação. Todos nós temos problemas. Mas o que acontece? Fecha essa boquinha e vamos servir as pessoas. Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Esse é o meu objetivo, genuíno. Antes de eu entrar numa live, de gravar um vídeo, eu sempre peço direcionamento para Deus. Eu sou cristão, acredito em Deus, creio em Deus, sirvo a Deus. E eu sempre peço orientação. Meu Deus, que eu seja um canal de comunicação entre o Senhor e as pessoas que irão me ouvir. Eu acho que nós todos
temos que fazer essa oração todo dia, que nós sejamos canais de bênçãos e não de maldição, que sejamos canais de luz, não de trevas, que sejamos canais de coisas boas, porque o mundo já está cheio de coisa ruim, não é verdade? Ao nosso redor, se você liga as redes sociais, o jornal é um verdadeiro banho de sangue, não é? É corrupção para todo lado. Você vê os humoristas sendo presos aí por estar contando piadas. A piada já vem pronta, não é verdade? É só no Brasil mesmo. É só no Brasil mesmo. Você vê um cara sendo condenado a 8 anos de prisão e uma multa milionária por estar contando piadas. Não é? Veja o cúmulo, onde está a nossa liberdade de expressão. Então, se a gente vai ficar reclamando, porque o governo roubou os velhinhos, né, roubou bilhões aí do INSS, beleza, está no seu controle resolver isso? Não está. Então, cada um cuida da sua própria vida, não é verdade? Cuida daquilo que está ao seu alcance. O pessoal que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Alô, Camila, sejam bem-vindos à nossa live. Alô, Poliana, alô, Comercial Marinho, tamo junto. Então, o que acontece? Hoje a nossa live é sobre você sair da frequência do vitimismo, do medo. Quando você sai da frequência do medo e começa a vibrar na positividade, naquilo que é bom, seus problemas não vão deixar de existir, né? Mas você já vai ter mais postura de enfrentamento perante a vida. Você já vai ter mais informações cognitivas, comportamentais para lidar com as adversidades. Não é verdade? Então o que acontece? O que causa os seus problemas não é a vida. As pessoas confundem. Luciano, é porque a minha vida é muito triste, é muito desafio, é muito problema. Todo dia é um pepino novo. O que causa o problema na sua vida não é a própria vida. O que causa esses problemas é a emoção que você tem sobre esses problemas. Se você puder até anotar aí, anote. O que causa os seus problemas não é a vida em si, mas sim a emoção que você tem, que você gera sobre esses problemas. Então veja que o problema não é a vida em si. A vida, ela vai acontecer assim como o rio, ele desce calmamente em direção ao mar, né? A vida, a realidade acontece, né, cheia de percalços, cheia de problemas, mas ela simplesmente vai existir. Os pássaros, quando estão sobrevoando, eles não pensam, simplesmente voam, não é verdade? O rio, quando despenca da serra e forma uma cachoeira, ele não está pensando, ele simplesmente vai e segue a direção mais otimizada, né, pela rocha. Ou seja, assim, a vida simplesmente acontece. O problema da vida não é a vida em si, mas sim a interpretação que nós temos sobre esse problema e sobre a realidade. As pessoas sofrem não por causa da vida, mas por causa da sua própria mentalidade. Às vezes de vitimismo. Acontece um probleminha, as pessoas potencializam esse problema ao grau máximo. Chegam a surtar muitas vezes, não é? E a nossa função como psicanalista é orientar. Não para dar diquinhas para você. Esse Instagram não é para dar diquinhas. Porque diquinhas você acha aí no chat GPT, você acha aí em qualquer lugar do Google. Não, não é isso. Se você quer diquinha, pode sair fora. Nossa intenção aqui é te orientar da melhor forma possível para você melhorar a sua autoestima, você melhorar o seu poder pessoal, você melhorar a gestão das suas reações, das suas emoções. É você adquirir inteligência emocional. Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas sentem ódio, né? Ódio por uma pessoa. Muito cuidado. Muitas vezes a pessoa tem ódio de você, não é simplesmente um ódio pelo ódio. Às vezes tem grande chance de ser um amor reprimido. Talvez você não tratou aquela pessoa como ela deveria. Tem pessoas que se chateiam por tudo, não é verdade? Às vezes você passa por alguém e essa pessoa não dá um bom dia para você, mas você não para pensar, poxa, talvez a pessoa está resolvendo outros pepinos, as pessoas estão preocupadas em resolver alguma coisa urgente e estão desatentas simplesmente, não é verdade? Então a gente tem que parar de pré-julgar as pessoas. E se a pessoa não quis falar, problema dela, segue a sua vida, não é verdade? Então as pessoas ficam se auto-martirizando, poxa, o que será que a pessoa pensou de mim? Vamos simplificar as coisas, não é verdade? Nós temos que abraçar
a nossa autoestima. E entender essa nossa autoestima para que nada nos abale. Não é porque a pessoa deixou de dar um bom dia pra gente que vai acabar o nosso dia, não é verdade? Não é porque a pessoa às vezes está de mau humor que vai acabar com o nosso dia. Tem gente que não consegue lidar com as críticas. Isso é um problemão. Não é? Tem pessoas que não conseguem lidar com as críticas. E a crítica, ela pode ser construtiva ou ela pode ser destrutiva. Mas tem pessoas que não conseguem lidar nem com as críticas construtivas e nem com as destrutivas. Eu costumo dizer o seguinte: se conselho fosse bom, se vendia. Então, não peça conselho para qualquer pessoa. Um conselho, para realmente valer a pena, tem que ser uma pessoa da sua confiança. E você tem que pedir esse conselho. Um conselho bom, de verdade, são de pessoas que já fizeram o que você pretende fazer ou já vieram da onde você quer ir. Presta atenção no que eu estou falando. Um conselho bom, que vale realmente a pena, que tem ROI, que tem retorno. Um conselho bom é de pessoas que já fizeram o que você quer fazer ou que já estão voltando da onde você quer ir, aonde você quer chegar. Então não peça conselho para qualquer pessoa. Conselho bom, ele precisa ser pago, precisa ser remunerado. Não é verdade? Porque não adianta você pedir orientação de pessoas que não passaram o que você passou, que não têm sabedoria, vivência, experiência, expertise, que não têm know-how, que não têm experiência de vida, ou que não orientou outras pessoas da mesma fase que você está. Então, o conselho que é bom é um conselho que você paga por ele. Não é verdade? Para isso tem grupos de mentoria, para isso tem grupos de network, não é verdade? Principalmente para a vida. Se você quer um conselho de alguém experiente, uma pessoa mais velha, ok. Mas não peça conselho para qualquer pessoa. Conselho é uma coisa muito particular. Salomão, ele fala o seguinte no livro de Provérbios: na multidão de conselheiros há sabedoria. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Tem pessoas que simplesmente negligenciam e não pedem ajuda, não têm seus conselheiros, né? Uma pessoa que possa te orientar na sua vida afetiva, nos seus relacionamentos, uma pessoa que pode te orientar nos seus negócios, na sua vida empresarial, na parte de gestão, na sua parte de pessoal, na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Todos nós temos que ter conselheiros, né? Você vai para a academia, pegar um peso de qualquer jeito, você vai sofrer uma lesão. Por quê? Faltou orientação. Faltou você ter alguém, um coach, né? Um treinador do seu lado, um preparador físico. Da mesma forma é na vida. Busque conselhos, e bons conselhos geralmente custam, tem um custo, né? A não ser que seja uma pessoa da sua confiabilidade, da sua confiança. Então o que acontece? Abra o olho com quem chega com muita intimidade na sua vida. Tem pessoas que já chegam na casa dos outros, já abrindo a geladeira, já colocando o pé em cima da cadeira, já deitando no sofá, né? Tome cuidado. Tome muito cuidado com isso. Pessoas que chegam com intimidade demais na sua vida, de repente, costumam não durar. Pode prestar atenção. Pessoa que te respeita, que respeita os seus limites, que respeita a sua individualidade, o seu espaço, vai chegar aos poucos na sua vida, vai conquistar a sua confiança aos poucos, porque é assim que a vida acontece de forma natural, né? Desconfie de pessoas que chegam com muita intimidade com você, muito rápido. Tem pessoas que não respeitam os idosos. Se afaste desse tipo de gente. Tem pessoas que não respeitam os seus pais, que não respeitam os seus familiares, né? Principalmente os pais. Tome cuidado. Se essa pessoa não respeita o pai, não respeita a mãe, vai respeitar você? Se a pessoa não respeita a pessoa que está servindo ali na base, no chão da fábrica, por exemplo, um faxineiro, uma pessoa humilde, um vendedor de rua, se essa pessoa não respeita as pessoas mais simples, vai respeitar você? Então, preste muita atenção. Pessoas que chegam com muita intimidade para você, tome muito cuidado, abra seu olho. Com certeza não vai te respeitar também.
né? Eu estava lembrando de uma história aqui, que eu estava passando na rua para fazer uma compra numa loja, e aí eu estava pensando em outra coisa, e passou uma idosa que me conhecia, né? Aí eu mexendo aqui no celular, aí ela falou comigo, eu percebi que ela já estava indo um pouco longe. Aí eu falei, cara, deixei de falar com aquela senhorinha que eu conhecia e tal, inclusive uma costureira aqui da família. E aí eu falei, não, vou lá rapidão, aí peguei, fui lá, opa, bom dia, como é que tá a senhora? Eu peguei na mão dela. Ou seja, pequenas atitudes transformam o dia da pessoa, pequenas gentilezas. Se você entra num ambiente, dê bom dia, boa tarde, boa noite, isso não custa nada, né? Você ser gentil. Quando você faz isso, like a hero, você está sendo o herói do dia da pessoa, você está trazendo algo benéfico, você está trazendo positividade, você está aumentando a sua autoestima, você está aumentando a sua percepção de valor perante as outras pessoas. Mas faça isso genuinamente, né? Tem pessoas, por exemplo, que fazem doações e querem fazer publicidade em cima disso. Se você não é político, para que você vai mostrar que você está doando para uma pessoa que necessita? Né? Se você não tem pretensões políticas, não precisa. Né? Porque mexe com a vaidade, mexe com o ego. Não. Se você está com essa mão, essa outra mão não precisa saber. Doe em silêncio, ajude em silêncio. Né? Ajude em silêncio. As pessoas, elas precisam da sua ajuda. Não é só ajuda financeira, às vezes uma palavra, uma estendida de mão, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como é que você está, como é que a senhora está, como é que o senhor está, um aperto de mão sincero, um olhar nos olhos, não é? Tudo isso faz a diferença na vida das pessoas, por mais insignificante que seja, porque as pessoas andam distraídas, as pessoas andam solitárias, as pessoas andam angustiadas, as pessoas andam tristes. As pessoas muitas vezes têm condições financeiras, mas não têm a sua consciência em paz, não têm a sua consciência tranquila. A consciência todo o tempo está acusando. Então se você chega com sinceridade e a cumprimenta e a recebe com amor, com fraternidade, com carinho, com respeito, com dignidade, porque nós somos, além de tudo, gente. Nós temos um ser dentro de nós. Nós somos, você é, eu sou. Né? Existe um verbo dentro de você. E esse verbo, ele precisa ser respeitado. Esse verbo, ele precisa ser entendido, acolhido. Não é verdade? Então o que acontece? Como nós estamos falando sobre identidade, quem aqui já assistiu o filme Rei Leão? Se você prestar atenção, o filme do Rei Leão, ele fala algo que muitas pessoas talvez não conseguiram captar. O Rei Leão, ele fala sobre identidade. No final das contas, ele lembra quem ele era. Que ele não era mais um animalzinho qualquer. Ele era um leão, né? O rei da selva. E a pergunta que eu faço: você já sabe quem você é? Talvez você se olha no espelho e você é um leão, mas você se vê como uma galinha. Você se vê como um animal indefeso. Você sabe quem você é? É a primeira pergunta. Você se lembrar de quem você é. Isso, quando você ativa essa energia, quando você sabe, você tem clareza sobre a sua identidade, você melhora a sua relação com você mesmo e com as pessoas à sua volta. Então o que acontece? Você precisa se achar primeiro. Justamente, tem pessoas que falam assim, mas você se acha. Sim, é melhor me achar do que a gente continuar perdido. Você primeiro precisa se achar. E se achar é se reconhecer, é se acolher, é dar o seu devido valor. É você entender que você não nasceu para ser mais um, mas que você tem uma mensagem para o mundo, que você consegue servir as pessoas à sua volta, que você, de fato, nasceu para ser um herói. Um herói que eu estou falando não é esse herói do gibi, não é o herói do desenho animado, não. É o herói da sua própria família, é o herói da sua vizinhança, é o herói das pessoas mais necessitadas, né? Um herói é aquele que ajuda a quem mais precisa, na hora que precisa, não é verdade? Um herói é aquele que estende a mão, que está pronto para ajudar, para acolher, para entender, para compreender e, acima de tudo, não julgar. Então você precisa se achar primeiro, para que as pessoas te achem depois. Ok? Fique com Deus, compartilhe essa live com 3 pessoas, envie seu WhatsApp aqui para você participar
da Jornada da Autoestima Positiva, porque nós iremos fazer aí uma aula especial para um grupo fechado. Então envie seu WhatsApp para que você participe desse grupo e você tenha acesso exclusivo à Jornada da Autoestima Positiva. No final, nós vamos ter uma surpresa para vocês. Ok? Envie o WhatsApp aqui no inbox que eu vou adicionar você no grupo especial da Autoestima Positiva. Ok? Fique com Deus. Até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Forte abraço.